Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos ter uma aula compartilhada, uma aula para todas as turmas do primeiro ano A, primeiro ano B, primeiro ano C, da professora Suza, da professora Kátia e da professora Sheila, da turma da manhã. E o nosso assunto hoje é sobre moradias. Você sabe o que significa essa palavra, moradia? Moradia é o lugar onde a gente mora, é a nossa casa, certo? E se você observar pela sua rua, seu bairro, perto da nossa escola, existem vários tipos de moradias, vários tipos de construções. E hoje nós vamos então ver e estudar os tipos de moradias. E eu gostaria de mostrar para vocês um primeiro tipo de moradias. E esse aqui é muito interessante. Esse tipo de moradia a gente não vê em qualquer lugar. Nós chamamos esse tipo de moradia de iglu. Iglu é a moradia, a casa de quem mora lá naqueles países onde só existe gelo. E essa casa iglu é feita com gelo, sabia? Mas tem um detalhe, dentro dela não fica frio, gelado, fica aquecido, quentinho, né? E suporta o calor de até 16 graus, sabia? Pois é, então essa casa é chamada de iglu. Bom, vamos ver agora o segundo tipo de moradias aqui comigo? Olha que interessante essa aqui. Será que vocês já viram esse tipo de casa, de moradia em algum lugar? Nós chamamos essa casa de oca. É a casa dos índios. É o jeito que os índios têm de fazer a sua moradia, a sua casa. Ela é feita de folhas de árvores, coqueiros, outros tipos de plantas secas para poder construir essa moradia aí que é a moradia dos índios, a casa dos índios. E costuma ser grande porque existem tribos que todas as pessoas da tribo, ou pelo menos uma grande parte, mora nessa casa que é a oca. Oca é a moradia do índio. E essa casa? Essa casa ela é feita de barro e de pedaços de madeiras que nós chamamos de bambu. É uma árvore com esse nome, tá? Então nós chamamos essa casa aqui, ó, essa construção de pau a pique. Por quê? Eles constroem a casa com barro. Eles formam a estrutura com a madeira e depois vão amassando o barro e colando na parte da madeira. Existem casas de pau a pique que são cobertas com telha, mas existem casas de pau a pique que são cobertas com folhas de coqueiro ou folhas de bananeiras ou algum outro tipo de folha que consegue cobrir a casa, ok? Nós vamos ver também outros tipos de moradias, tá? Preste atenção aí que você vai descobrir e conhecer. Olá, sou a professora Suza e nós agora vamos continuar falando sobre moradias. A moradia que eu trouxe para vocês aqui é o sobrado. O sobrado são essas casas de 2 andares que podem ser habitadas por uma ou até 2 famílias, tá? Elas são feitas de tijolos e cimento e encontramos elas nas cidades e na zona rural também. E temos outra moradia que também encontramos com grande frequência em nossa cidade, são os prédios de apartamentos. O que são os apartamentos? São casas iguais, construídas umas sobre as outras, formando essa grande estrutura que é o prédio.
Em sua maioria, as casas são separadas por corredores. Nós encontramos os prédios de apartamentos, geralmente nas cidades. E temos outra moradia também bem diferente, são as tendas. Isso, as tendas são essas estruturas feitas com estacas e tecidos que geralmente são usados pelos beduínos ou outros povos nômades dos desertos. E por fim, temos os castelos, que são essas moradias reais onde moram reis, rainhas, príncipes e princesas. Elas geralmente são feitas de pedra, madeira, tijolos. E podemos encontrar dessas estruturas em vários lugares do mundo. Muito bem, você que aprendeu hoje sobre a moradia, vamos fazer as atividades de geografia? Oi, crianças, nós vamos continuar falando de tipos de moradias, ok? E eu trouxe para vocês aqui, olha, essa casa, ela é uma alvenaria. Essa casa, ela é feita de tijolo, areia e cimento. É uma casa de alvenaria, uma casa térrea. Eu trouxe essa imagem e essa imagem também para você ver, olha. Essas duas casas são casas de alvenaria. E onde nós encontramos essa casa? Nas cidades, né? Tem várias casas perto de você que você vai olhar que é feito de alvenaria, tá bom? Outra casa legal que eu trouxe para vocês é a casa de madeira. Olha que coisa mais linda. Essa casa de madeira, a gente se encontra essa casa nos campos, né? Em algumas cidades pequenas, antigas, a gente ainda encontra casas de madeira, olha. As janelas, os detalhes da casa toda de madeira. Então, para construir essa casa, só foi usado madeira, tá bom? Um lugar que é onde tem muito dessa casa é Caxias do Sul. Existe essa casa lá. Uma outra casa diferente que nós conhecemos também, que aqui na nossa cidade não tem. Tem muito em cidades que tem rios, que o rio, quando chove, inunda o rio, inunda a cidade. Então são as casas, olha, são as palafitas. Que casas são essas? São casas apoiadas, olha, em madeiras, em estacas, em tábuas, que são fincadas lá no fundo do rio, olha. Por que que ela é feita desse jeito? Porque quando chove muito nessa cidade, para não alagar a casa, os donos dessas casas fazem dessa forma, olha. Coloca estaca, o rio, porque quando chove muito, para não entrar água dentro da casa, para ter essa proteção dos alagamentos, ok? E uma outra casa diferente, que eu acho que você já ouviu em uma historinha. Tenta lembrar qual história que é. Olha a casa, é a casa de pedra. Que casa diferente, né? Olha, pedra de vários tamanhos, olha para você ver, né? Toda construída de pedra, uma casa forte. Eu trouxe aí essa imagem para você ver. E eu trouxe também essa casa, olha, construída linda, né? Esta casa toda formosa, ela é um museu que foi construído de pedra. Museus são construções antigas, igual essa casa aqui, tá? Esse museu aqui é onde guarda muitas imagens, muitas coisas diferenciadas e antigas tem dentro dessa casa de pedra. Então nós vimos esses tipos de casas, de moradias diferenciadas com materiais diferentes, ok?